Olá, que bom estar aqui novamente com você para mais um Caminhando com a Inês. Então, nesse quadro, eu estava novamente em um momento de caminhada e eu, sinceramente, nos meus momentos de caminhada em que eu estou sozinha, minha mente viaja. Por vezes eu estou ouvindo áudios e aqueles áudios me fazem viajar mais ainda e inúmeras reflexões eu faço nesses momentos. E algum tempo atrás eu me propus a começar a compartilhar essas reflexões com vocês aqui através desse quadro Caminhando com a Inês. Hoje estou novamente aqui num local que é perto da minha casa, que é a beira-rio, e tem alguns lugares aqui que são muito gostosos, eu gosto muito. É um rio bem no meio da cidade, então tem ali aquela questão de não ser um rio tão sem aquele contato humano, né? Ou seja, tem algumas coisas, lixos e, enfim, é até uma beira-rio bem cuidada, mas tem esses aspectos da poluição que o ser humano coloca. Mas antes de eu começar a minha reflexão, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, que bacana esse lugar que eu estou. Tem aquela árvore ali do outro lado, linda e maravilhosa, o rio. Aqui do lado de cá. Aqui já vai pro lado da rua. Mas eu vou ficar aqui assim porque aqui a luz fica melhor para eu conversar com você. Então, quero começar contando de uma história chinesa. Dizem que tinha um fazendeiro em um vilarejo, próximo a um vilarejo chinês, e em um certo momento um cavalo desse fazendeiro fugiu. E os vizinhos vieram até esse fazendeiro e disseram assim: nossa, que azar, o seu cavalo fugiu. E o fazendeiro ouviu e disse: talvez. Passado um tempo, aquele cavalo voltou com outros 3 cavalos selvagens. E os vizinhos fazendeiros novamente vieram e falaram: nossa, que sorte! Seu cavalo voltou com mais 3 cavalos. E o fazendeiro disse: talvez. Passado mais um tempo, o filho do fazendeiro que estava domando aqueles cavalos selvagens caiu e quebrou a perna. E os vizinhos vieram novamente: nossa, que azar o seu, que coisa ruim. E o fazendeiro disse: talvez. Passado mais um tempo, a China, o Império Chinês entrou em guerra e o exército foi de vilarejo em vilarejo pegando os jovens para a guerra. E o filho do fazendeiro não pôde ir porque estava com a perna quebrada. E então os vizinhos novamente vieram e disseram: nossa, que sorte! E o fazendeiro disse: talvez. Bom, eu, Inês, quando eu escuto essa história, ela me toca muito, mas eu confesso que eu tenho um perfil um certo tanto bom, bastante, de ser controladora. E o meu lado controlador tem muita dificuldade em entender isso do confiar no fluxo da vida. Porque essa história, ela nos fala disso, que a vida, ela tem o seu porquê, tudo tem um porquê, tudo está encadeado. E muitas vezes a gente fica como crianças, ou seja, numa dinâmica bem infantil mesmo, diante daquilo que a vida traz, e a gente vai espernear, vamos pegar como uma metáfora a história, né? O cavalo foge. E aí a gente tem a tendência de espernear como uma criança que o coleguinha pegou o brinquedo, como uma criancinha aí de uns 2, 3 aninhos.
A criança pequena tem essa dinâmica. O brinquedinho tá ali do lado e a criança tá nem aí para aquele brinquedinho, mas chega o irmão ou uma outra criança ali da creche e pega aquele brinquedinho, aí ela quer, e ela quer naquela hora, e ela vai dar uma birra feia, vai fazer uma birra feia, porque ela quer daquele jeito e naquela hora. Então, pegando lá o cavalo que foge, quantas vezes na nossa vida o cavalo fugiu e a gente esperneou como uma criança pequena? Os vizinhos representam muito a nossa criança interna, porque a gente tem uma tendência de polarizar, de ir para os extremos. Ou é bom ou é ruim. Olha só, se a gente for pegar a criança lá na infância, a criança pequena tem essa dinâmica sim, por conta ali do nível de desenvolvimento do cérebro dela. Ela vê a vida, ela lida com a vida dessa forma. Ou é bom ou é ruim, polarizada nos extremos. Entretanto, quando a gente se torna adulto, o nosso cérebro já terminou o desenvolvimento. Ou seja, nós temos aqui no nosso cérebro estruturas, todo ser humano tem, tá? A não ser que a pessoa tenha uma deficiência fisiológica lá no cérebro. Toda pessoa tem aqui no cérebro toda a estrutura para que ela possa olhar para a vida de uma forma adulta e, portanto, ficar melhor. E veja bem o fazendeiro ele representa muito o nosso adulto, não é? Olha, a consciência expandida do fazendeiro. Talvez. É ruim. Talvez. É muito bom. Talvez. E o fazendeiro, ele traz aí pra gente, nessa história, uma leitura de que eu posso evitar de pôr rótulos. Porque quando eu ponho rótulos, eu crio expectativas. Então, se a minha criança olha para algo da minha vida e coloca aqui como algo ruim, então é uma expectativa muito ruim, muito negativa e tudo fica muito ruim. Quando na minha criança eu venho aqui para o outro extremo, é muito bom, é maravilhoso, vai dar tudo certo e tudo perfeito, também são rótulos, são expectativas elevadas demais e depois o tombo é muito grande e eu vou sofrer. Bom, o posicionamento do fazendeiro é um posicionamento de ficar com o pé na realidade. Vamos pegar ali o cavalo que retorna e retorna trazendo outros cavalos selvagens. É bom? Claro, é muito bom. O fazendeiro aceita aquilo de bom. O fazendeiro fica com os cavalos selvagens. Então, tem ali no posicionamento adulto uma postura de eu posso sim desfrutar daquilo de bom que a vida me traz, mas sem criar expectativas infantis, expectativas que nos cegam da realidade. Bom, essa história, quando eu a ouvi, ela me trouxe toda essa reflexão. E como eu disse agora há pouco, eu, Inês, sou controladora. Trabalho muito isso em mim, no meu processo terapêutico. Tento cuidar muito da minha criança, nessa dinâmica que a minha criança precisa tanto controlar tantas coisas. E essa história, ela colabora comigo para aquilo que o meu adulto compreende, sim, já desde muito tempo. Que sim, a vida tem um fluxo. E que no fim das contas vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo, como diz popularmente, é porque ainda não chegou ao fim. E quem consegue ter essa dinâmica de aguardar, de esperar, é o nosso adulto. Bom, espero que essa reflexão tenha colaborado aí com você. Agora eu vou finalizar a minha caminhada. Um grande beijo e até um próximo encontro com mais um Caminhando com a Inês.